Boa tarde, a paz de Cristo Jesus para vocês. Vamos continuar o capítulo 46. Continuar não, nós vamos entrar no capítulo 46 do livro de Gênesis. Antes, convido a você a orar comigo. Amado Deus, nós estamos aqui diante de Ti para ler a Tua palavra, Senhor Deus, para conhecer mais de Ti, ó Pai. Que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, durante a leitura. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. Partiu de onde? Na leitura anterior, a gente falou sobre a questão que José tinha feito a artimanha para poder levar toda a família. E nisso os irmãos falaram que José estava vivo. Aí Jacó falou assim, que é Israel. Não, basta. Vamos até José. Quero ver ele antes que eu morra. Então ele partiu de Canaã até o Egito. Vai partir de Canaã até o Egito. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício a Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e os seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Joar, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zacar, Tola, Uva, Jó e Sirom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. E estes deu a ela a luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim. E deu à luz a Zenate, filha de Potifra, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jessé e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu a ela a luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70.
Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já viu o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó que lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso trabalho? Respondereis: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habite na terra de Gozém, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, seu gado, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há paz para o rebanho de teu servo, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gozém. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar o teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, os dias das suas peregrinações. E, tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra e na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão o seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que comprava, e recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de seu gado. Fim daquele ano, foram a José o ano próximo e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa, a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. É engraçado que aqui fala dessa troca. Os meus pais, minha tia me contava que meus pais são falecidos, e minha tia também, que na época, uns anos atrás,
na época eles eram mais novos, eles também trocavam, tipo, milho, feijão, e trocava, e dava a terra, um pedaço de terra para o fazendeiro maior da região, para que eles pudessem comer. Então, eles davam um pedaço de terra em troca do alimento. Então, esse jeito aqui de suprir a fome vem, né, de tempos aqui, na época de José, já se fazia. Então, de fome ninguém morre, porque quando tiver coisas, vai trocando em troca do alimento, porque ninguém vai ficar sem comer. E realmente, a minha mãe e meus pais me contavam isso, que eles também, tanto na terra lá da minha casa na roça, tem pouca terra porque foi trocando em troca de alimento. Um fazendeiro maior que tinha suprimentos, comprava, né? A terra, pegava a terra e trocava por alimento. Então vamos continuar. Quando o povo Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra do sacerdote não o comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que o Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e os 4 partes serão vossas para semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: A vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra do sacerdote não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo de morte de Israel, chamou José a seu filho e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar de sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Vamos parar por aqui. Nós lemos, então foi lendo sobre as descendências de Jacó, né? Sobre os filhos dos filhos, e lendo também o encontro e lemos também o encontro de Jacó com José. Emocionante foi, né? Os dois chorando, e tanto tempo que eles não se viam. E Deus guardou José, e Deus guardou ele para suprir as necessidades do povo e da família dele. E essa questão é que o povo levava tudo em troca do alimento. Então, quando não tinha mais nada, o povo foi trabalhar, né? Você vê que fala que foi escravos, né? Foi trabalhar na terra e foi escravizado. Assim, o Egito foi crescendo e o faraó foi só obtendo mais terras, só mais terras. Só as terras dos sacerdotes que não ficaram sendo de faraó. Então, o faraó enriqueceu mais e mais através de José. Amém, meus irmãos? Vamos parar, vamos orar para terminar. Amado Deus, toda leitura do Senhor, ó Pai, é boa, é agradável, é pura. Senhor, hoje nós lemos mais uma porção, ó Deus, da Tua palavra. Aprendemos mais do Senhor, ó Deus. As coisas passadas, Senhor Deus, é o que aconteceu agora. Senhor, nós vemos essa questão aqui, Senhor, da troca do alimento, Senhor, por gado, por terra, quando não se tinha mais dinheiro. Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, venha suprir as nossas necessidades. Senhor Deus, que o Senhor supra, Senhor, as nossas necessidades, Senhor, não somente físicas, mas espirituais, emocionais, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos alimente, não somente do alimento, Senhor, em si, concreto, mas nos alimente, Senhor, espiritualmente, ó Pai. Cada dia, Senhor.
Nós estamos aqui lendo, Pai, a tua palavra, porque é bom estar na tua presença, Senhor Deus. É bom deleitar no Senhor, aprender do Senhor a cada dia, Senhor. Fica conosco, que o Senhor não largue a nossa mão, e que o Senhor supra as nossas necessidades, não deixe faltar, Senhor Deus, o alimento em todos os aspectos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E eu te espero para a próxima leitura. Que Deus te abençoe poderosamente.